O caso do incêndio da Boate Kiss em Santa Maria provocou a morte de 242 jovens, deixou outros 636 feridos. Olha, esse crime acaba de completar 7 anos e até este momento nenhum dos envolvidos foi a julgamento. Nós convidamos o professor de Direito Penal aqui da Universidade de Passo Fundo, Vinícius Toasa, para nos ajudar a entender melhor este processo. Professor Vinícius, boa tarde. Seja bem-vindo ao Café Expresso. Boa tarde, obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui hoje para conversar sobre esse assunto, enfim, tão delicado, né, para toda a sociedade. O que justifica, em primeiro lugar, a demora, esses 7 anos sem nenhum julgamento? Então, nós temos diversos fatores que contribuíram, então, para que o processo se estendesse por tanto tempo assim. Inicialmente, há toda uma situação que os crimes que acabam indo para o tribunal do júri, eles têm uma demora maior, porque depende muito, então, do número de casos que tem no tribunal do júri, né? Há uma sequência, e isso normalmente demora 2, 3 anos. Isso também depende muito da comarca. Santa Maria é uma comarca grande, então, com certeza, tem muitos casos, né, ligados à questão do que vai para o tribunal do júri, que seja a competência deles. Agora, uma espera de 7 anos não é uma espera comum. Com certeza é uma esfera bem diferenciada, né? E a gente percebe que o que levou também a se alastrar por tanto tempo foram os diversos recursos que foram pleiteados, enfim, pelas partes, né, em busca de desqualificar algumas questões, como, por exemplo, a questão do dolo, que é importantíssimo para dizer se é do tribunal do júri a competência ou não. Então, a defesa tentou por diversas vezes, levando até os tribunais superiores, né, a condição de que o crime era culposo e não doloso. Ou seja, que não houve a intenção de causar todas essas mortes, porém não foi esse o entendimento do Ministério Público e da Justiça como um todo. Isso, o Ministério Público, então, levantou a defesa de que pelo menos havia a questão de dolo eventual, e essa foi, então, acolhida pelo Tribunal Superior o STJ, né, o Superior Tribunal de Justiça, que foi, então, o que deu o último veredito e que, por isso, manteve agora as audiências marcadas, né, do júri. A gente vem acompanhando este caso e um dos integrantes, um dos proprietários da boate será julgado em Porto Alegre. Os demais, os integrantes da banda, o outro empresário, serão julgados em Santa Maria. Por que essa diferença, professor Vinícius? Então, nós temos o Instituto, então, do Desaforamento do Juízo, que é uma situação onde há a questão voltada a uma imparcialidade dos jurados, a defesa pode requerer, então, o pedido de desaforar o juízo. Significa deslocar da comarca onde aconteceu o crime para uma outra comarca onde possa ter a maior isenção possível desses jurados, porque afinal são eles que darão vereditos, né, da questão voltada ao fato, ao acontecimento. Então, um dos advogados que defende uma das pessoas acusadas, né, conseguiu, né, fazer esse desaforamento que transferiu para Porto Alegre o júri desse. Os demais, enfim, não sei se chegaram a fazer esse pedido ou foi indeferido, né, mas permaneceu em Santa Maria por enquanto, né? Porque o lógico seria dar o mesmo entendimento a todos. Se há uma comoção na cidade e pode haver uma parcialidade, todos os demais, então, deveriam ser deslocados a Porto Alegre. Porém, somente um deles pleiteou e conseguiu. Perfeitamente, né? Se a gente observar por esse ângulo, né? Os 4, de certo modo, 2 têm uma condição de estarem na questão de propriedade do local e outros 2 estarem compondo, então, a banda que no dia tocava, né, e fazia sua apresentação lá no evento. Então, praticamente, os 4 teriam muito em comum. Então, podemos ter, inclusive, julgamentos diferenciados. A comarca de Porto Alegre, o Tribunal de Júri de lá pode entender algo diferente do que a comarca de Santa Maria para os outros 3. Então, nós podemos ter uma questão de isonomia diferenciada. Logicamente que jamais podemos pensar que os 4 ou 2, os seus 2 pares, né, teriam penas iguais. Porque nós temos um princípio no direito penal que se chama de individualização da pena. Cada pessoa, então, receberá a sua pena conforme a sua participação, conforme as circunstâncias que tenha, enfim, realizado. Agora, indiferente do julgamento ocorrer em Santa Maria ou em Porto Alegre, há uma comoção no país com relação ao que aconteceu 7 anos atrás. Com isso, a gente pode dizer que esse é um caso cuja sentença já se imagina que é muito desfavorável a estes envolvidos?
Com certeza, eu acredito que não em decorrência da comoção que teve, né, e está tendo, né, porque eu acho que é uma situação que impactou toda a sociedade, né, não só de Santa Maria, do Rio Grande do Sul, mas também do país inteiro. Né, não são 2, 3 pessoas, são 242 pessoas que acabaram suas vidas sendo ceifadas, né, de forma tão, posso dizer assim, drástica e também inesperada, e outras mais de 600 ficaram feridas, né, e ainda guardam marcas, né, emocionais diante de toda a circunstância. Mas o que vai levar à questão da penalidade, né, da quantidade de pena, melhor dizendo, vai ser observar se chegar a ser considerada a questão que foi culposo, que é uma das teses da defesa. Pode ainda haver aí nós essa temos mudança. uma pena menor, né, ou se manter, né, a questão do dolo eventual, e aí sim, observando que o crime de homicídio já parte de 12 a 30 anos, porque daí tem qualificadores como a asfixia, que foi uma das situações que ocorreu com as pessoas. No caso do doloso. Então, isso, no doloso, né? A parte de 12 anos. Aí de 12 a 30 anos. Mas aí nós vamos ter que ver que tem várias pessoas que foram vítimas, né? E diversas outras circunstâncias que façam com que essa pena se torne uma pena muito alta. Agora, esse é um júri que certamente vai precisar de alguns dias. Com certeza, se a gente pegar outros júris que têm da mesma forma o impacto e também a grandeza que tem esse júri, né, é algo que nos promete 2, 3 dias de tribunal de júri, até porque em Santa Maria são 3 réus, né, e Porto Alegre é um apenas, né, mas não é isso que leva à extensão do júri, mas sim toda a questão de prova, perícias, testemunhas, e como há também muitas pessoas como vítimas, nós teremos muitas testemunhas, muitas pessoas, enfim, pode ser que se estenda, tem a questão da forte emoção que está presente na comarca de Santa Maria, então podemos ter alguns contratempos, enfim, uma série de coisas que podem interferir e fazer com que se estenda mais do que o normal. Possivelmente não há famílias em Santa Maria que não tenham sido impactadas pela tragédia. Com certeza, é difícil pensar alguém que não tem um parente, um amigo, um vizinho que teve, de alguma forma, direta ou indiretamente, atingido pelo sinistro, né? E se a gente olhar, é uma questão que atingiu a cidade, o coração da cidade. Então, são jovens, muitos deles frequentavam a universidade, então a universidade também que sediará agora o júri, né? Então, é algo que contaminou toda a população, né? Júri esse marcado para o dia 16 de março, no Centro de Eventos da Universidade Federal de Santa Maria. Professor, muito obrigada pelas informações, por nos ajudar a entender melhor a complexidade desse caso. Muito obrigada, bom trabalho.